legal estar aqui em Goiânia. Não é a minha primeira vez, mas acho que é a minha terceira ou quarta. E olha que eu sou originalmente de Brasília, mas moro há 25 anos em São Paulo. Então, muito legal estar aqui com vocês, ainda mais para moderar uma turma falando de um tema que, embora o título seja muito bonito, é um painel sobre a nossa vida, sobre a forma como a gente acorda, olha o celular, liga a TV ao mesmo tempo, pega o transporte público, é impactado pelo out of home, ao mesmo tempo que fotografa um anúncio de out of home, entra no QR Code, cai na busca do Google, e é impactado pelos portais do grupo Jaime Câmara, tudo ao mesmo tempo. E esse é o desafio das novas jornadas de vida, de consumo e de metrificar tudo isso. E aí, Cris, eu vou começar com você. Você está aqui representando um grupo de mais de 90 anos, né? Foi criado em 1935, se não me engano, o grupo Jaime Câmara. Isso. E um grupo que acompanhou e acompanha há 9 décadas uma série de transformações, mas acredito que nunca transformações tão aceleradas como as que a gente está vivendo agora. De que forma vocês, com um portfólio tão amplo, que inclui jornais, portais, rádio, se transformam constantemente para oferecer para os anunciantes e para as agências a oportunidade deles se conectarem ao longo dessas jornadas tão fragmentadas? Bom dia, eu queria agradecer a participação aqui com vocês. O Grupo Jaime Câmara, ele vem evoluindo ao longo desses anos, e a gente entende hoje que a nossa jornada ela é online, né? Como você mesmo falou aí, a gente tem diversos pontos de contato, e é importante que as marcas e a gente, enquanto veículo, trafegue nesses pontos. Então, o grupo ele evoluiu de um conceito de veículos isolados para um ecossistema de mídia, dados e conteúdos, e que trafega nessa jornada do nosso consumidor. Então, a gente tem a televisão como um pilar de alcance, um pilar de construção de marca, mas com um grande ativo, que é o ambiente brand safety, que a gente tem ali uma curadoria de conteúdo, a gente tem qualidade, a gente tem uma entrega que contribui para ampliar o impacto das campanhas, a gente tem rádio ali falando de frequência, de proximidade, a gente tem o digital com mensuração, com agilidade, com segmentação, né? E a gente une tudo isso num portal de negócios, que a gente conecta TV, rádio, digital, e nesse portal a gente tem, para o anunciante, a oportunidade de ter tudo concentrado, todas as nossas oportunidades num só lugar. Então, assim, a gente vem evoluindo, essa jornada já começou bem antes da pandemia, porque a gente enxergou essa agilidade, esse processo que nós, como pessoas, estamos passando hoje, e é muito mais do que fazer a entrega de mídia. Nós entendemos e somos consultores de negócios. Então, a gente investe em dados, a gente investe em inteligência para que a gente possa levar isso para o mercado. E, aliado a tudo isso, nós temos o regionalismo, que vocês falaram aqui em todos os painéis, né? Então, a gente é um grupo que é um grupo local, regional, que entende a cultura e essa força. É legal quando a gente fala que inteligência de dados parece uma coisa lá daquela sala branca da tecnologia fria, mas é entender de gente, né? Comportamento humano e de que forma vocês se conectam aí nessas jornadas. Rodrigo, eu acredito que o Out of Home está vivendo, aí você me corrige se eu estiver errado, mas talvez o seu melhor momento, né? A gente tem um Out of Home evoluindo com o próprio conceito dos espaços urbanos, tendo um papel mais protagonista, mais interativo na própria transformação da cidade. De que forma vocês, como Calas, se entendem nessas jornadas multicanais, integram o Out of Home com outros dispositivos, o mobile, por exemplo? Como essa transformação acontece sob a ótica dessa mídia também, que é uma mídia dita tradicional e que hoje tem esse papel protagonista aí nas jornadas? Pessoal, acho que de um tempo para cá, né, especificamente aí na época da pandemia, o Out of Home sofreu um choque, porque o Out of Home era uma ferramenta analógica, né? Tudo estático, a gente não estava muito digitalizado. A Calas, no caso, zero, praticamente não tinha nenhuma peça digital. E quando a gente entra numa pandemia, que a gente precisa das pessoas para trocar, para fazer, para acontecer, ficamos vendidos. Então, vamos correr atrás da tecnologia, vamos evoluir o produto. E aí, quando a gente traz o LED, quando a gente liga na tomada, quando a gente acende a mídia out of home, ela aparece. E na hora que ela aparece, como ela tem eletricidade para a luz,
ela também tem internet, ela também tem áudio, ela também tem interatividade, né, através de um chip que entra e que sai, informação. Então, ela ganha um protagonismo e uma visibilidade diferente, né? Até porque você passa do lado de um quadro, às vezes você está no celular, você não vê. Agora, se aquilo tem imagem, está mexendo, vai te chamar atenção. E se não te chamar atenção, aquela peça vira para falar para você: oi, estou aqui, ó, olha para mim. Não é? Porque a tecnologia chegou. E aí, quando você une isso a serviços da população, seja através de um abrigo de ônibus, de um relógio, de um totem informativo, de uma bicicleta, né? Você deve lembrar, a gente olhar 20 anos atrás, não tinha estação de bicicleta, a gente andando de bicicleta na rua, o pessoal indo para o trabalho de bicicleta, isso não existia, isso existia na Europa, né? Hoje você vê no Brasil, para todo lado, Rio de Janeiro é bicicleta para todo canto, né? Então, e as bicicletas são patrocinadas por marcas, as estações, os patinetes. Então, o serviço que o Out of Home traz mudou tudo. E eu falo isso no nosso meio. Para o meu time, né, para a minha estratégia, já coloquei isso até em algumas palestras, fiz uma palestra aqui em Goiânia, mesmo ano passado, especificamente sobre isso. Cara, querer fazer front light, colocar painel, outdoor, não cabe mais. Não cabe mais. A mídia pela mídia, que polui. Cara, cabe você fazer um produto que te traga um serviço. Que traga um serviço, que tenha uma interatividade, que você consiga se integrar. Então, você vai hoje num carro de aplicativo, né, que antes nem tinha. Agora você usa o aplicativo, chama um carro, aí ele vem com uma tela, você consegue clicar, você consegue fazer uma operação bancária, você consegue fazer uma consulta, você consegue fazer um cadastro, você consegue jogar um joguinho, você consegue passar o tempo do seu filho que está do seu lado. Então, assim, aí o pessoal pergunta: quanto você paga para o motorista de táxi ou motorista de Uber para colocar a tela lá? Aí eu falo: nada. Nossa, mas ele coloca de graça. Não, se vocês soubessem a fila de taxista que a gente tem, saindo no tapa para ter a televisão no carro, porque diz que quando a criança entra, em vez de causar o caos, sujar, cutucar o banco, furar o assento, derrubar sorvete, ele fica lá entretido, assistindo, brincando, para eles é maravilhoso. Né? Então, isso tudo é serviço de interatividade que o Out of Home vem trazendo. E aí a gente traz, só para fechar, a gente sai da era do OH para a era do DOH, e integra com vocês todos, né? Então, vira, né, o QR Code, o clique, tanto que hoje se compra Out of Home via o nosso camarada aqui. DV360 bombando, né? Nada, né, do nosso faturamento ano passado, tivemos praticamente 10 milhões aí provenientes, e olha que foi o segundo ano, né, provenientes de mídia programática via Google. É impressionante isso. Tem uma complementariedade, né, nesse cenário, nesse dashboard que se desenha. E aí, nesse contexto todo, na atenção fragmentada e nessas jornadas fragmentadas, a gente tem não só os mecanismos de busca, o mecanismo de busca do Google, mas eu quero trazer aqui o ângulo especialmente das comunidades e dos criadores de conteúdo, que deixam essa dinâmica ainda mais complexa e desafiadora, porque eles exercem influência ao longo dessas jornadas, e essa influência reflete diretamente no comportamento de compra. Cássio, de que forma o Google ele próprio se reestrutura também e acompanha essa dinâmica das jornadas multicanais, olhando especialmente para esse ângulo das comunidades? Não, super, ótima pergunta. Bom dia a todos, agradecer a Mel, a Regina pelo convite, Lisiane e Larissa, super discurso aqui, não só pelo sonho, mas pelo regionalismo. Ao contrário da Regina, eu já vim muitas vezes a Goiânia, adoro estar aqui, poderia morar aqui tranquilamente, mas tem que trabalhar lá em São Paulo, é uma pena. Adoro vir nos jogos do meu Corinthians aqui no Serra Dourada. O que a gente tem hoje, que acho que é um ponto fundamental nessa conexão, nessa área? Assim, muito legal estar aqui e ter dois parceiros. São dois grandes parceiros, né? Rodrigo acaba de dizer sobre a possibilidade dessa venda de out of home
que nos últimos anos ganhou um D, virou digital e acontece através das plataformas do Google. E a gente tem um super parceiro de conteúdo que está o tempo inteiro produzindo conteúdo para o YouTube, está o tempo inteiro produzindo conteúdo nas ferramentas proprietárias e usando o Google também nessa unificação de mídia. Porque hoje a comunicação ela está mais complexa, mas ela está mais gostosa, ela está atendendo muito melhor o nosso consumidor. Estava com o Paim hoje cedo aqui no café falando, a gente vai ter agora uma Copa do Mundo que tem um criador transmitindo todos os jogos, a TV Globo transmitindo a boa parte dos jogos, o SBT transmitindo os jogos, uma porrada de criadores que vão estar no YouTube, vão estar no TikTok, vão estar no Instagram, produzindo conteúdo. E uma possibilidade enorme para que vocês, donos de marcas, possam aqui se conectar, para que a Piracanjuba possa vender mais, possa fazer conexões mais profundas. Então, te respondendo, do ponto de vista aqui do ecossistema, eu te diria que isso está bem resolvido, né? Somos um país com milhares, dezenas de milhares de criadores, somos um país com muita produção de conteúdo profissional, profunda, estruturada. Eu acho que a discussão que a gente precisa ter é uma discussão sobre mensuração, né? A gente tem um mantra no Google que a gente fala muito que é impossível melhorar o que você não consegue medir. Se você não mede algo, você não vai conseguir melhorar, você não sabe que você está saindo de onde para onde. Né? Qual que é o teu ganho ali? Quanto que a gente está vendendo mais de Piracanjuba aqui? Quanto a gente já estou vendendo mais whey protein deles agora, nesse momento que a gente trouxe aqui e discutiu também, Regina trouxe aqui da proteinização no prato de todos os brasileiros. Então, acho que a discussão aqui ela é uma discussão, sem dúvida nenhuma, a gente, como companhia no Google, né? Hoje o YouTube é uma plataforma que fala com 120 milhões de brasileiros todos os meses. Então, a gente hoje tem esse ecossistema muito acelerado e muito forte. Acho que a gente tem como, deveria ter como missão, seja agências de publicidade, seja as marcas, nós do nosso lado, Rodrigo fazendo essa conexão, né? Porque como que a gente fala de mensuração de uma maneira mais profunda? Como que a gente mensura e garante eficiência para os anunciantes para que esse dinheiro possa voltar, possa gerar negócio na ponta e a gente possa reverter isso em ainda mais investimentos em comunicação, e aí faz a roda girar, porque aí você vai ter mais criadores, e aí a gente vai ter investimento para o Rodrigo colocar mais telas, a gente vai ter mais jornalistas produzindo conteúdo. Então, acho que aqui é um ciclo virtuoso que a gente pode muito construir através da mensuração. E pegando o gancho da mensuração, que é exatamente o próximo tópico que eu vou abordar aqui com vocês, se não pode ser medido, não pode ser melhorado, e também se o comportamento humano não pode ser compreendido na sua amplitude e nos seus regionalismos, as estratégias também podem ficar truncadas. E aí, Rodrigo, eu queria puxar com você, porque o Out of Home, tradicionalmente, e antes ainda do Digital Out of Home, foi muito sobre impacto, construção de marca, e o sistema de metrificação era uma crítica das próprias agências e anunciantes. Isso se resolve muito com o Digital Out of Home, com essa complementariedade que você citou há pouco, com outras mídias. De que forma a Calas e o próprio meio está se organizando para entregar um sistema de metrificação mais robusto, mais assertivo para o mercado? Olha, essa é uma bela pergunta, né? Respondi um pouco dessa pergunta lá no Semp Hub de Porto Alegre. Essa é uma pergunta tricky total. Então, partindo do começo, quando a gente vendia mídia estática, a gente vendia muito branding, formação de marca, reforço de posicionamento. Não adiantava eu querer vender, eu ia no supermercado, a gente vendia lá pão de açúcar, mas o supermercado fazia aquele folhetinho do panfleto do desconto que ele rodava toda semana. E aí eu falava, por que você não anuncia preço comigo, desconto? Cara, como é que ele ia produzir aquelas telas, trocar aquela operação, aquela produção caríssima? Quando a gente entra para o digital e vira um clique, e estamos online, em real time, né? A gente ganha um segmento inteiro de trade, de varejo, de preço, de oferta, né? E o McDonald's, que anunciava só McDonald's, passa a anunciar a segunda do McFish, a terça do Big Mac, a quarta do Nuggets, a quinta do quarteirão com queijo, é excelente. Então, a gente ganha todo um mundo de anunciantes novos. Então, isso é a transformação do digital, entrando e alcançando, e todos aqueles custos de produção, que é dinheiro jogado fora, vira mídia
com retorno muito mais interessante. Mas, como mensurar? Primeiro, vamos do começo. O out of home programático, mensurado, todo mundo falando isso por aí, na minha opinião, ainda é lenda. Vou apanhar porque eu estou falando isso aqui. Mas a verdade é que nós ainda estamos engatinhando. O que a gente tem não é um sistema de metrificação ainda, né? Então, quando o Google entrega tudo lindamente metrificado, é ótimo, a gente não consegue viver sem o Google. Quem é que vive sem o Google aqui? Né? Se o Google der uma pane e ficar fora do ar, todo mundo pira. É igual o dia que o WhatsApp para, né? Ficou um dia fora, nossa, acaba com tudo. Então, já a gente não tem o sistema de metrificação. O dia que tiver, o nosso share sai de 12 para 30, porque a gente só não consegue ainda garantir, né, o ROI. Quando o cara fala assim, mas qual é o ROI? A gente não consegue chegar nesse nível de mensuração. Mas a gente já consegue, graças a Deus, graças a todas as ferramentas, uma série de informações. Então, eu consigo, num painel do aeroporto, dizer o tipo de público que passou ali. Antes eu dizia a quantidade do público, porque a Infraero lá me dizia, o concessionário, ou uma pesquisa até de qualificação de quem passa, não na frente do painel. Hoje, através da AI, das câmeras, eu consigo ver quem passou, o tempo que ficou, se olhou na direção do painel ou não, se é homem ou mulher, qual classe social. Eu consigo, através do Bluetooth, identificar o número de série do seu aparelho, então, do seu chip. Eu não sei exatamente o que o Cássio passou, mas eu sei que o chip 38, 25, 30 da Vivo passou ali, e eu pego com a Vivo o seu perfil de usuário, porque você tem todos os aplicativos lá. Então, se passou lá uma pessoa que está baixando um aplicativo para neném, para filhos, é certo que é uma mulher grávida, né? Se está com um monte de aplicativo financeiro, compra dólar, investe na bolsa, é alguém do mercado financeiro, né? Sistema em construção. Isso. Né? Então, a gente consegue dizer para Piracanjuba, olha, nesse painel aqui, passam 70% de mulheres, 30% de homens. O tipo aqui é dona de casa ou não é. Então, a gente consegue construir já o famoso mapa de calor, né? Então, público A, público B, público C. Então, a gente consegue dar um ótimo direcionamento. Agora, quanto aquela mídia vendeu na eficácia, retornou, é mais difícil. É um desafio. É mais difícil. Agora, o que os anunciantes estão fazendo é criando campanhas específicas para o out of home, direcionadas para alguma loja ou não, porque o mobiliário urbano, às vezes, está na região do bairro, e metrificando se mexeu o ponteiro ou não diretamente na venda daquela semana. Um método um tanto quanto arcaico de mensuração, mas tem funcionado. Então, assim, estamos evoluindo de 0 a 10. Acho que estamos 5 na escala de evolução, mas nos próximos anos estaremos muito melhor, porque as ferramentas não param de chegar, e, com certeza, o crescimento do out of home vai ser muito maior. Como você falou, o momento é muito bom. 2016, para quem não sabe, o out of home tinha 1,6% de share do bolo publicitário todo. 1%. 2%, vai. Hoje, tem 13%. Então, assim, cresceu muito para 10 anos. 8%, se eu considerar que os 2 anos de pandemia para o out of home não contam, né? Porque não teve vida fora de casa, né? Então, é isso. Acho que muito franca a sua avaliação. Obrigado. Bem no ponto sobre nossa mensuração. Legal. Cris, a gente tem, nesse contexto dos dashboards e dos sistemas de metrificação, sob uma ótica de um grupo de mídia produtor de conteúdo, 2 pontos. Tem uma inflexão estrutural e um trabalho dos próprios grupos em diversificar modelo de negócios para amplificar aí a possibilidade de geração de receita, e tem também a criação desse dashboard único dentro de casa para mostrar para o seu cliente, para o seu parceiro, que você atende essa jornada e que essa jornada dá retorno num negócio de conteúdo. Como que isso é na prática e de que forma vocês têm evoluído também nesse sentido? Bom, na prática, no grupo, assim, mensuração está na nossa estratégia de negócio.
temos, com a tecnologia e o avanço no uso de dados, a gente tem conseguido evoluir. Então, a gente hoje trabalha com alcance qualificado, a gente consegue entregar para a nossa audiência atenção, a gente consegue, esse alcance qualificado com o regionalismo, ele potencializa ainda muito mais. É necessário uma troca entre veículo e anunciante, é necessário em algumas ações que você crie o QR Code, que você crie esse acesso ou a campanha específica para você poder mensurar exatamente o ROI. Mas a gente evolui com soluções como um Globodai, no qual a gente consegue ver comportamento e realmente quem é essa audiência, o impacto que ele tem no negócio do cliente. Então, essa evolução vem permitindo que a gente debruce e amplie mais essa estratégia de mensuração para o nosso cliente. Então, a gente trabalha com portfólios de eventos, eventos que surgem da análise de dados, do que é relevante para a nossa comunidade, do que é relevante culturalmente para nós. Então, assim, corridas está no DNA do goiano. Tá, inclusive, foi tombada, então, assim, todo mundo sabe que goiano corre. Nós temos um portfólio rico e a gente consegue fazer essa mensuração nas cotas. Quando eu estou com experiência no ponto de venda do cliente, a gente consegue fazer essa análise precisa, por exemplo, do ROI. Então, o uso de dados e tecnologia vem favorecendo muito para que a gente possa estar cada dia mais assertivo. E é interessante trazer essa ótica do contexto regional também, né, do entendimento de comportamento, cultura e nuances regionais. O Cássio, a gente sabe que Google e vocês são os mestres das métricas, e eu nem vou perguntar aqui o que vocês estão fazendo nesse sentido, mas eu queria te provocar um pouco com um grande tema que tem surgido muito nas rodas de conversa mundo afora, que é a nossa entrada na economia da intenção e não da atenção, onde, principalmente dentro das comunidades, dos creators e desse ambiente que é muito orgânico, começa ali a se moldar a intenção de compra, e não necessariamente mais na busca. Então, teríamos, então, agora na jornada, uma etapa anterior à busca, exatamente as conversas orgânicas que estão na comunidades. É possível medir isso e é possível entregar para o cliente um mapa dessa intenção para que ele explore isso sob uma ótica de investimento? Super, excelente pergunta. E esse mapa e esse olhar de intenção ele pode ficar ainda mais poderoso somado à regionalização. Quando a gente começa a entender qual é exatamente o hábito de consumo aqui em Goiânia, na região, com os criadores desse espaço, como que essa intenção está acontecendo, dessa cidade, desse microambiente. Acho que é super importante a gente também aqui não ficar... Vamos voltar, né? Marcas foram criadas nos últimos 50 anos através de um trabalho brilhante e poderoso das televisões. Marcas foram criadas através de digital of home. Então, tem um trabalho de construção de marca aqui que a tecnologia vem para ajudar, e vem para somar, e vem para colocar mais pontos de entendimento da intenção nessa jornada e gerar um caminho de eficiência aqui. Olhar para essa jornada dos criadores e dessa construção de intenção, sem dúvida nenhuma, ela vai ficar mais poderosa através da regionalização. Hoje, por exemplo, a gente consegue, sim, habilitar, e aí eu vou para a mídia mesmo, mas a gente consegue habilitar uma campanha como ponto de partida aqui. O que está sendo discutido num raio aqui de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, e a gente tenta antecipar. Acho que numa lógica de atenção e de intenção, eu gosto muito e aí falei um pouquinho de Cazé aqui, falei um pouquinho do quanto ele vem transformando isso. Como que a gente antecipa e entende quais são os próximos Cazés, né? Quanto de rising stars, o termo em inglês não é bom, mas o quanto de estrelas que estão aí, dos rising stars estão surgindo, como a gente consegue mapear, e aí, de novo, de maneira regionalizada, a gente consegue ser muito assertivo nesse investimento. Vamos fazer um teste específico naquele bairro, naquela cidade, naquela microrregião. Vamos fazer o cruzamento com esse potencial novo Cazé. Né? Eu lidero a indústria de alimentos e bebidas no Google. Há mais de 15 anos, a receita mais buscada no Google é bolo de cenoura. Isso não mudou. Como maior receita... Compreensível, né, gente? É isso. Super compreensível. Bolo de cenoura é a receita mais buscada há mais de 10 anos não sei. Google. Depois desse bolo de milho que eu comi ali Pode fora, ser que mude. eu estou na dúvida porque o bolo de concorrência cenoura. brava. Concorrência Agora, brava. o que a gente consegue, o que há 10 anos a gente não conseguia,
era entender o detalhe dessa busca por bolo de cenoura. Então, a gente tem, sim, um consumidor que ficou mais exigente. Então, se antigamente era bolo de cenoura, o máximo era bolo de cenoura com calda de chocolate, hoje já é bolo de cenoura que tem um pouco mais de proteína, que tem isso, que tem o bolo de cenoura para o celíaco. A gente tem sem proteína, com proteína. A proteína começa a ter uma profundidade nessa intenção, cada vez maior. Então, hoje, por dia, são 2 bilhões de buscas feitas do Google de intenções, e a gente vê essas intenções estão cada vez mais longas, mais complexas, né? O que antigamente era restaurante japonês, ou virou restaurante japonês perto de mim, que tem um sashimi diferente, que não usa cream cheese, que tem isso, que tem... A gente é um consumidor cada dia mais exigente. Estamos conectando na intenção. Na outra ponta, a gente tem o produtor de conteúdo, a gente tem o criador fazendo. Você tem criadores hoje. Tem uma história que a gente gosta muito, que eu adoro. Uma vez a gente conheceu um menino no YouTube que ele ia 2 vezes para a Alemanha por ano, porque ele tinha um canal de solda. E aí tem uma empresa alemã, a maior empresa de insumos para solda é a Alemanha, e a empresa levava ele para mostrar os novos produtos. Dá para pensar que você criou essa economia de... Você tem pessoas interessadas em profundamente assistir tudo sobre como eu vou soldar algo, qual é o melhor produto para solda. E aí você tem, do outro lado, um criador de solda que está entendendo na Alemanha, na ponta, o que de melhor. A gente está falando de intenção, e aí acho que é conectar com as necessidades de cada marca, conectar com as necessidades da Rio Quente, conectar com as necessidades da Piracanjuba, fazer essas conexões. E quando a gente fala especialmente de Brasil, somos tão engajados e somos tão ativos nas comunidades, que é uma camada de mapeamento muito forte, né? Super. Temos pouco tempo, então eu vou fazer uma rodada final aqui para vocês responderem objetivamente, para deixar um recado final. Cris, mensagem final. A gente tem essa potência que é cultura local, localismo, regionalismo, ao mesmo tempo a necessidade de muitas das marcas locais de se comunicar nacionalmente. Como equilibrar essa dinâmica e de que forma vocês, numa ótica de jornada mesmo, constroem projetos com sotaque local, mas possibilidade de alcance nacional? A construção dos projetos ela leva em consideração esse aprofundamento na cultura e no domínio da região. Ao construir o projeto, a gente pensa nessa jornada para as marcas que vão estar associadas a nós e como é a jornada de entrega. Então, assim, ele não é entregue de forma isolada, existe toda uma história que é contada. Então, se eu estou trabalhando uma corrida, desde o pré, durante a corrida e o pós, para que isso conecte com o participante que está lá na corrida, para que eu tenha a melhor entrega, para que ele conecte com as marcas. A gente sabe que existe uma audiência fragmentada hoje, mas assim, não é estar em todos os pontos, é estar nos pontos que conversam com essa audiência, que casa com o propósito da minha marca. Então, esse é o olhar que a gente tem quando a gente desenvolve qualquer produto para entregar para o nosso mercado. Perfeito. Rodrigo, pensando em cidades em transformação, o futuro das cidades e a mídia out of home dentro dessas cidades do presente e do futuro, qual que é o papel dessa mídia nos próximos anos aí? O papel da mídia é ser um motor econômico da aceleração da transformação. Então, quando você busca uma licitação, é uma proposta muito boa para o Estado, porque o player, o exibidor, né, nós, veículos, a proposta é assim: prefeito, você quer economizar todo o CAPEX dos abrigos de ônibus, você quer economizar todo o OPEX durante 25 anos, que aí você pega todo esse dinheiro que você ia botar na operação pública, você investe em saúde, educação, e aí eu faço tudo isso para você. Aí ele olha para mim e fala: você vai fazer tudo isso para mim por causa de quê? Eu falei: não, porque eu vou explorar a publicidade. Nossa, mas só isso? Eu falei: não, não é só isso. E do que eu faturar, eu ainda vou te retornar uma outorga, sei lá, 10%, 15%, 20%. O cara olha e fala: onde eu assino? Né? Então, é muito bom o papel dos anunciantes, porque os anunciantes se aproximam da população com um propósito. Né? Hoje, você vê, a maioria das marcas não quer mais anunciar por anunciar, ela quer criar um propósito, uma conexão com aquelas pessoas. E aí a tecnologia, né, aí o dinheiro dele vem com um propósito, entrega um serviço,
mais um dinheiro que a gente consegue reverter isso tudo em tecnologia para o usuário. Então, ganha de um lado, ganha do outro, ganha mais... Legal. Tem esse papel de serviço e funcionalidade para a jornada, né? Bacana. Cássio, para fechar, não é uma pergunta fácil e nem de resposta fácil, mas você vai ter que fazer isso talvez em 30 segundos. Estamos falando aqui de novas jornadas de consumo e de um ecossistema que está sendo muito atravessado por inteligência artificial. Muito do que a gente falou aqui é atravessado por IA. Qual que é o papel do gestor de mídia e de marketing e qual que é o papel da IA nesse novo ecossistema? Maravilhoso. Momento fascinante, né? Acho que bom sermos contemporâneos desse momento fascinante que a gente está vivendo hoje. Vou de novo recorrer aqui a Piracanjuba. Hoje já é possível e tem muita gente fazendo isso. Recomendo que vocês façam uma busca, por exemplo, no Google e nas outras plataformas, no TikTok e no Instagram, sobre vídeos que as pessoas estão pesquisando proteínas em alimentos. Qual é o alimento mais calórico? Qual que é o alimento que tem mais açúcar? Qual que é o alimento mais saudável? Ou, por exemplo, tirando uma foto de um pacote de latinhas de Coca-Cola e um pack de 2 litros de Coca-Cola e perguntando qual a melhor compra aqui? E a inteligência artificial fazendo essa conta automaticamente para esse usuário. Então, né? Os agentes, e aí, mas a gente tem falado muito no Google, né? Todos vocês aqui são especialistas nessas dinâmicas de comunicação, em B2B, em B2C. Todo mundo responsável por marca vai precisar ter um olhar cada vez mais de B2A, de business para o agente. Como que esse agente vai te ajudar? Como esse agente vai responder o que está sendo perguntado? Seus sites estão preparados para isso? As conversas que você teve nas suas redes estão preparadas para isso? Porque o consumidor vai fazer essas perguntas. Vai fazer o tempo inteiro essas perguntas. Não, a gente nunca conseguiu enganar, e nunca ninguém se preocupou, e nunca ninguém fez essa dinâmica de enganar o consumidor, mas, às vezes, você tentava dar um ajustezinho para a direita, um ajustezinho para a esquerda. A máquina vai ser cada dia mais criteriosa, né? Os algoritmos serão cada dia mais criteriosos. Então, eu recomendo muito um olhar aí, sim, de pensar o business também para os agentes e entender que a inteligência artificial pode ser uma aliada profunda na construção de marcas e na geração de negócios. Perfeito. Que painel, hein, gente? Daria para ficar aqui agora, seguir com esse tema dos agentes IA, impacto mídia e marketing, mas a gente vai encerrar, porque tem bolo de milho lá fora, cafezinho. Eu quero agradecer a Cris, o Cássio, ao Rodrigo, e especialmente a vocês, e até a próxima. Obrigado.